Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos então a essa videoaula prática de sombreamento e camadas nível iniciante. Nós vimos isso aí numa aula anterior, né? Mas eu fui explicando assim, por exemplo, eu fui colocando H mais HB, eu fui fazendo tipo uma equação para você entender como que a gente chega às tonalidades. E hoje nós viemos aqui no laboratório, né, da arte, como se faz na química, aplica a teoria e depois nós vamos praticar para ver o resultado. Então, eu já separei aqui 3 quadrados, um escrito claro, um escrito intermediário, né, abreviado, e preto absoluto. Bem, eu estou aqui com o lápis da Derwent Graphic H, tá vendo, ó? E eu vou começar a sombrear este primeiro quadrado aqui. Bem, aqui eu já vou fechando a primeira camada, né, de H. E agora, né, eu vou escrever aqui que apliquei uma camada H e vou pôr um mais H, porque eu vou aplicar outra camada de H aqui, vocês entenderam? Então isso aqui eu apliquei a primeira camada, agora eu vou vir por cima dessa que eu apliquei com o mesmo lápis. E aí vamos ver o que vai acontecer. Prontinho, duas coisas você percebe aqui agora, que deu uma escurecida, mas manteve uma tonalidade clara, porque H vezes H aqui deu essa mistura, e aos poucos eu vou tirando esses pontos carregados a fim de deixar uniforme. Eu vou fazendo isso com circulismo. E eu tento alcançar a máxima uniformidade possível, tá? Então, o que você puder aí fazer de paciência, vai ter que contar muito com ela, sacas? Então, aí ó, já cheguei no ponto que eu queria. Agora nós vamos para este aqui. Então, para esta situação aqui, nós vamos usar esses dois lápis aqui da Derwent, que eu vou começar então com o H, fazendo a mesma coisa que eu fiz neste daqui. Então eu vou avançando o vídeo, porque não há necessidade também de ficar falando a mesma coisa, sendo que é igualzinho o início daqui. Então nesse caso eu estou aplicando a primeira camada, que é o H, ó, que eu deixei aqui já. Bom, agora que eu apliquei a primeira camada H, eu vou vir, toda vez que esse mais aqui é uma adição de camada, então eu vou aplicar o HB agora, ó. Certo?
E vocês vão perceber aqui que vai escurecer. Só que uma coisa que é legal, ele vai começar a dar profundidade. E eu quero ressaltar aqui, por exemplo, se eu trabalhar nesse canto aqui, isso significa que neste momento a minha mancha teria duas tonalidades, essa e essa aqui. Isso é um assunto que nós vamos ver mais para frente. O meu foco aqui é deixar tudo por igual, nivelado. Então aqui finalizamos com o HB, vocês podem ver que já está com um tom bem mais escuro que aqui, porque o HB é um pouco mais escuro, nós vimos isso em graduações. E agora vem com o H só mesmo para dar o mais nivelamento. Gente, esse lápis H no final é o ponto de saída mesmo, assim, vai te dar o acabamento fino, bonito. E repare, muitas pessoas não acreditam quando eu apresento uma pasta com esses trabalhos e falam, você usou esse fuminho aqui. Não. Vocês aí claramente podem ver no vídeo, apesar de alguns cortes, que eu não usei esse fuminho aqui. Eu não uso esse fuminho. E vocês podem fazer essa experiência e dentro de casa vocês vão perceber que eu estou falando a verdade. E esse fuminho é algo que a gente vai tratar depois, entendeu? Nós vamos pegar material por material e vamos entender o que como que cada um reage. Isso aqui funciona igual uma química mesmo. E esse H no final eu gosto, eu uso em todo o meu desenho, é para fazer o arremate mesmo, para dar aquele tchan no trabalho, entendeu? Por isso que eu ainda não misturei aqui as ferramentas de acabamento, para não embolar a sua cabeça, pra você ir guardando pouco a pouco. Porque depois, à medida que os níveis avançam, o grau de dificuldade avança, né? Quando a gente mistura a ferramenta de acabamento com, necessariamente, os grafites. Aliás, é uma química mesmo, porque o grafite é uma química, né? Então, essa combinação de química, né? A gente quer jogar na combinação de arte. Veja só o impressionante resultado que eu consigo. É uma coisa a ressaltar, lápis bem apontado, se possível use o apontador mecânico, né, o de manivela. E aqui eu jogo circulismo e vou tentando deixar o mais modelado possível. Se você tiver essa dificuldade, claro, convém bastante você controlar a ansiedade para fazer um trabalho como esse, mas faça várias vezes, tá? Praticando você vai evoluindo. E tá aí o quadrado com o tom intermediário, que é tom claro, tom intermediário. Agora nós vamos fazer este daqui. Ainda há muitas falhas, né? Eu dei uma primeira camada com H, agora eu vou com a segunda camada com HB. Então eu vou anotar aqui. Eu usei o H, agora eu vou com o HB, certo? Então só ir acompanhando mesmo. Eu não gravo tudo porque já foi mostrado nos outros quadrados, então para não ficar cansativo, eu já pulo a etapa, certo? Aqui a gente vai tentar chegar no preto absoluto, então.
Bom, agora eu tô aqui com o lápis 2B, tá vendo? Eu vou sobrepor por cima disso tudo aqui. Então eu vou colocar aqui uma adição de 2B. E nós vimos nas graduações que o 2B é um lápis bem mais escuro. Então percebe aí o que vai acontecer, olha só. Vai ficar bem mais escuro. Gente, aqui é apenas uma primeira combinação. Eu até coloquei ali acima, que é nível iniciante, mas existem inúmeras para a gente chegar no preto. Aqui vai, né, é uma das técnicas. Como o papel é Canson, é mais poroso, aqui já vai me atender, mas dependendo do papel, que é o que eu vou falar também em outros vídeos, talvez você precise adicionar mais camadas para chegar num contraste. E uma coisa que eu vejo as pessoas errando e continuam errando tanto é... pega um lápis 8B, aplica aquela camada e é aquilo ali mesmo. Sendo que você, deste modo, muitas vezes cria artifícios. E aí é o motivo de desenhos artificiais. Então, se você quer conseguir hiperrealismo, né, realismo, hiperrealismo, você tem que seguir toda essa sequência que eu estou explicando aqui, ó. E aqui tem o 2B, né, que eu, conforme eu expliquei ali, eu poderia depois fazer mais de dois jeitos aqui, tá? Vou até deixar aqui explicado. Eu poderia usar o HB de novo e o H para fechar, ou diretamente com o H, também dá certo. Tá? Eu coloquei aqui no canto, ó. Eu coloquei aqui no canto anotados, é bom vocês se familiarizarem com isso. Ambos os modos chegarão a um resultado interessante. Ainda que, como dica, né, como é efeito de vídeo, e você pode fazer aí na sua casa, eu vou terminar com H justamente para não cansar tanto. Mas você poderia muito bem criar mais um quadrado e fazer com HB e H. Vai ficar bem mais escuro e bem mais legalzão o preto, sabe? Vai ficar um aspecto natural. Lembrando que quanto mais camadas você aplica e quanto mais tempo você gasta no desenho, mais real ele tende a ficar. E aqui um lápis muito bom que me atende, tá? Que é o da Derwent, nós explicamos na aula 1, nós falamos um pouco sobre ele, vocês estão podendo percebê-lo agora. E o curioso é que quem viu aquele vídeo e se estressou por uma teoria, agora está perdendo talvez uma videoaula muito importante para a sua carreira, tá? É uma aula importante. Quem tá aí no ramo e tá querendo aprender, tá com essa sede, vai se dar muito bem. Então agora, pessoal, voltando com o lápis H, vocês vão perceber duas coisas. Vai dar o arremate e vai deixar mais fechadinho o sombreado, mais legal, mais interessante. Eu poderia usar o HB depois aqui, conforme eu expliquei, mas eu já preferi vir com H, talvez até pelo domínio da técnica. Mas você poderia muito bem usar o HB, depois o H e por aí se vai. Percebe? Criamos 3 tonalidades diferentes. Criamos, né, preto absoluto, que é onde tem sombra intensa, tons intermediários, que é onde tem a sombra média, né, um pouco de sombra, um pouco de luz, e os tons claros é onde pega mais a luz ou manchas próximas à luz. Espero que tenham gostado. Não esqueça, gente, de se inscrever e dar um like. E o mais importante de tudo nesse vídeo é compartilhar com seu amigo, porque você pode muito bem trocar experiências com ele através desse vídeo, né? Se você está com sede de aprendizado. Então, é isso aí. Obrigado a todos por este acesso e nos vemos numa próxima videoaula com muito mais dicas. Até mais!